texto conjunto sobre a cúpula. Fiquei surpreendido quando se disse que o que se passou na Venezuela é uma narrativa. Todos já sabem o que pensamos a respeito da Venezuela e ao governo. Agora, se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que se respeitem os direitos humanos, para que não hajam presos políticos, o pior que se pode fazer é tapar o sol com um dedo, disse Lacalle Pou, sem citar o nome de Lula, durante seu discurso em Brasília na reunião dos líderes sul-americanos. Chamemos as coisas pelo nome que têm e ajudemos. Até pouco tempo o Uruguai não tinha embaixador na Venezuela e nós nomeamos um. Como temos em Cuba e tantos outros lugares, porque nossa afinidade é com o povo venezuelano, continuou Lacalle Pou, esclarecendo que trouxe o tema cúpula porque se está sendo discutido democracia e proteção dos direitos humanos e instituições. Apesar da reunião estar sendo realizada de portas fechadas, o presidente do Uruguai fez uma live para transmitir sua fala. Na segunda-feira, 29, durante entrevista coletiva conjunta com Nicolás Maduro, Lula declarou que o líder venezuelano sabia a narrativa que tinham construído contra o seu país durante tanto tempo, e ainda enfatizou que o assessor especial da presidência e ex-chanceler Celso Amorim andava pelo mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam. Relator da MP que altera funções de ministérios afirma que manterá texto. Governo federal admite que a medida provisória não é a ideal, mas defenderá a aprovação em plenário para não sofrer derrota, ainda maior motivo de debates e preocupações entre ministros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. O governo deverá amargar mais uma derrota com o encaminhamento do texto da medida provisória 1154/2023, que altera as atribuições de ministérios como o do meio ambiente e dos povos indígenas, conforme apresentado pelo relator Isnaldo Bulhões, MDBal. Como o relatório já foi aprovado em comissão mista, agora ele será submetido ao plenário como está, mas ainda poderá ser motivo de destaques por parlamentares, ou seja, pode sofrer alterações. A votação está prevista para a próxima quinta-feira, 1º, quando vence seu prazo de validade. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo defenderá a votação dentro do prazo, ao passo que declarou que esta versão não é ideal, para evitar que a MP perca a validade. Quero reafirmar aqui, vocês sabem qual foi a posição do governo na comissão mista. Vamos defender o relatório do jeito que ele está, a defesa do governo é a aprovação do relatório. Discutiremos no plenário o que eventualmente possa ter sugestões. Não digo que é o relatório ideal para o governo, porque o ideal é o texto original, mas não existe isso. Existe construção com a Câmara, com o Senado, ponderou o ministro. O Planalto avalia que não terá votos para barrar as mudanças e que, em um cenário ainda mais drástico, poderia ver os congressistas modificarem profundamente a estrutura da esplanada dos ministérios. Tebet prevê dificuldade para aprovação da reforma tributária no Senado. Vai levar o segundo semestre inteiro. Ministra do Orçamento e Planejamento diz que pauta nunca esteve tão madura para votação. Em contrapartida, Política ressaltou a Câmara dos Deputados deve aprovar a medida até o próximo mês. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, MDB, participou de maneira online nesta terça-feira, 30, do seminário E Agora Brasil? E nele, a política falou sobre a tramitação da reforma tributária. De acordo com a MDBista, o texto legislativo que deve atualizar o sistema de impostos no país está em vias de ser aprovado na Câmara dos Deputados e deverá concluir seu trâmite legislativo apenas no fim do ano, já que encontrará dificuldades no Senado. Nunca esteve tão maduro para votar. A gente vai ter um pouco mais de dificuldade no Senado. Por isso eu ouso dizer que a reforma pode sim ser aprovada na Câmara no meio deste ano, e vai levar o segundo semestre inteiro no Senado Federal. Tebet também avaliou que o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro, PPPB, deverá apresentar um texto legislativo que seja uma combinação entre as propostas de emenda à Constituição, PEC 45, 2019 e 110/2019. Atualmente a sugestão de reforma tributária que conta com maior apoio entre os congressistas é o que cria um imposto sobre valor agregado, IVA, unificação de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS numa divisão entre governo federal, estadual e municipal. Gabriel Galípolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda e indicado ao cargo de diretor de política monetária do Banco Central, BC, seguiu linha semelhante e considerou que já existe maturidade de discussão há bastante tempo sobre a reforma tributária. Ainda no mesmo evento, Tebet falou sobre o marco fiscal e chamou o novo arcabouço de sustentável, crível e flexível.
Questionada sobre a necessidade do ministro da Fazenda Fernando Haddad PT em aumentar receitas para cumprir as metas impostas pelo marco fiscal, a MDBista disse que o petista jogou uma granada sem pino no colo. As metas do arcabouço são audaciosas, um desafio, mas são críveis e estamos no Ministério do Planejamento para ajudar, finalizou. Estados Unidos desaprovam ataque contra Moscou. Porta-voz do Departamento de Estado disse que armas fornecidas para a Ucrânia são para retomar seu próprio território soberano. Rússia acusa Kiev de estar por trás do bombardeio. Os Estados Unidos condenaram o ataque contra Moscou, a qual a Rússia alegar ter como responsável a Ucrânia, que nega as acusações. No geral, não apoiamos os ataques dentro da Rússia. Temos nos concentrado em fornecer à Ucrânia o equipamento e o treinamento necessários para retomar seu próprio território soberano, disse um porta-voz do Departamento de Estado nesta terça-feira, 30, durante a visita do secretário americano, Antony Blinken, à Suécia. Segundo o porta-voz, os Estados Unidos ainda estavam avaliando o que aconteceu em Moscou, onde alguns edifícios residenciais foram atacados pela primeira vez desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. O presidente russo Vladimir Putin culpou Kiev pelas incursões. Mesmo não apoiando o ataque, eles não deixaram de responsabilizar a Rússia pela invasão à Ucrânia, guerra que se encaminha para o segundo ano. O funcionário do Departamento de Estado, no entanto, destacou que os russos haviam realizado ataques aéreos na capital ucraniana na terça-feira, pela 17ª vez em maio. A Rússia começou esta guerra não provocada contra a Ucrânia. A Rússia poderia terminá-la a qualquer momento, retirando suas forças da Ucrânia, ao invés de lançar ataques brutais contra as cidades e o povo da Ucrânia todos os dias, enfatizou. O ataque realizado contra a Rússia foi o maior desde o começo da guerra na Ucrânia, iniciado em 24 de fevereiro de 2022. O bombardeio aconteceu em Moscou, capital russa, e segundo o Ministério da Defesa, as baterias de defesa antiaérea e sistema de guerra eletrônica derrubaram 8 drones. É claro que falamos de uma resposta por parte do regime de Kiev aos nossos ataques muito eficazes contra um de seus centros de comando, declarou o porta-voz Dmitry Peskov. O ataque aconteceu após várias séries de bombardeios contra Kiev em poucos dias, a qual, no mais recente, realizado nesta terça, uma pessoa